Bem, jornal agora, vamos de mais de uma entrevista, né? E vamos conversar agora com a psicóloga Kátia de Benedetto Pacheco. Ela é psicóloga no Hospital das Clínicas e nos fala sobre a saúde emocional das crianças durante esta pandemia. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Lilian. Obrigada pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Kátia, mudanças estressantes podem gerar impactos psicológicos somente em adultos? Não, na verdade, assim como nos adultos, também as crianças podem sofrer esses impactos de acordo com os eventos estressantes, né? E a pandemia, a necessidade de isolamento social também pode ser considerado um evento bastante estressante. Claro que cada pessoa, adulto ou criança, tem uma forma própria para lidar com eventos estressantes. Algumas pessoas se adaptam melhor, outras têm mais dificuldades para se adaptar, né? Mas mesmo aquelas que têm bastante facilidade em se adaptar, em diferentes contextos, ela pode ter uma dificuldade maior ou menor, ainda mais quando você tem uma mudança muito drástica, né? No caso das crianças, por exemplo, esse tempo todo de isolamento social, de deixar de ir à escola, de conviver com os colegas de sala por muito tempo, pode ser bastante impactante. Kátia, bom dia. Quem fala é Lília. Mais uma vez eu agradeço aqui a oportunidade de você estar participando aqui do jornal. Kátia, a gente sabe que na pandemia, né, o estresse dos adultos foram muito grande e também das crianças, porventura, como você mesmo disse agora, a mudança de hábitos. Quais são os primeiros sintomas que as crianças apresentam para os pais ficarem em observação que já está entrando num fator estressante? Bom, os primeiros sintomas, principalmente nas crianças menores, as crianças pequenas, né, a gente pode observar que começam a dormir mal, não comer como comia antes, chorar, se morder os irmãos e demonstrar apatia, distanciamento. Tudo isso são formas delas lidarem com essas situações adversas, né? O estresse, quando ele se torna muito recorrente e tóxico, ele também pode, ele pode gerar uma reação cerebral em que a criança interpreta as situações como sempre muito ameaçadoras. E aí ela pode também desenvolver um aumento na agressividade, no comportamento agressivo e até regressão de comportamentos já aprendidos, como pedir para ir ao banheiro para urinar, deixar de usar fralda. Isso pode ter uma certa regressão diante dessas situações estressantes, né? Compreender essas reações emocionais é fundamental para ajudar a criança a desenvolver essa autopercepção e ajudá-la a criar mecanismos para regular essas emoções de uma forma adequada, né? Toda criança precisa se sentir importante e aceita no seu ambiente. Então, mais do que a gente dizer, né, olha, vai para a cama agora, tá na hora de dormir, de uma forma muito autoritária, é muito importante que os pais possam ser mais empáticos e dizer, sim, eu sei que é difícil dormir na hora que você está brincando, tem toda uma mudança de horário agora com essa configuração atual, mas então eu sei que é difícil para você ir dormir na hora que você está brincando, mas agora é hora de dormir, a gente pode deixar o brinquedo aqui e amanhã você volta a brincar. Então, com isso, você está deixando claro que a regra está sendo estabelecida e que vai ser cumprida, mas você valida o sentimento, você consegue ser empático e sem ser autoritário e permissivo também, que é muito importante, não ser nem cair num extremo nem no outro. Kátia, então, esses tipos de comportamentos são os que a gente mais observa. Kátia, você usou a palavra empatia, empático, né? Empatia. Até que ponto os pais devem conversar com a criança e de que forma diminuir a ansiedade das crianças? Que tipo de diálogo esses pais devem ter? Existem atitudes que podem ser feitas ali em casa, no ambiente de casa mesmo, na sala, na cozinha, de repente ocupar talvez a cabeça das crianças com alguma atividade da casa? Fala um pouco sobre isso, por gentileza. A principal recomendação é que que a criança possa se expressar, que ela possa expressar os sentimentos. Muitas vezes ela sente um incômodo muito grande, ela não consegue nomear.
os pais com mais experiência emocional, eles podem ajudar a criança a identificar e nomear esses sentimentos. Isso por si só já faz com que ela se sinta mais amparada e a partir do momento que ela nomeia, ela identifica uma necessidade que aquele sentimento está falando para ela. Então, eu estou muito angustiada, por quê? Será que eu estou precisando fazer alguma atividade física? Será que é porque está muito difícil ficar só no ambiente do quarto? Então, nomear os sentimentos é muito importante, né? E essa sensação de os pais poderem fazer a criança se sentir aceita e importante só é conquistado se eles puderem realmente se conectar com a criança. Às vezes, 10, 15 minutos que os pais se desconectem do celular, se livrem de interferências externas para poder fazer algo realmente prazeroso com os filhos, já ajuda muito. Mas existem algumas dicas que são fundamentais, sabe? Como não exigir da criança mais do que ela pode dar naquele momento, entender que essa mudança de rotina também é difícil para a criança, né? Favorecer que ela possa interagir com os colegas, mesmo que de forma remota, que ela possa manter um pouco essa relação social com os colegas, focar na qualidade do que ela faz, não só na quantidade. Então, às vezes, a gente fica muito bravo com uma nota numa prova e deixa de perceber todo o processo de estudo, de esforço que essa criança teve. Então, é importante valorizar o processo e não só o resultado final, né? E, assim, manter aquela rotina de alimentação, do horário de dormir, não deixar a criança o dia inteiro de pijama porque não saiu de casa. É importante tentar manter a rotina o mais próxima possível do que era antes da pandemia. E conversar com as crianças também é muito importante sobre a rotina dos pais, que muitas vezes estão trabalhando em casa. A criança confunde, o pai está em casa, a mãe está em casa, então está disponível. Mostrar que os pais também têm uma rotina diferenciada agora em casa e qual que é o horário que eles podem realmente estar juntos, interagir e quando que não. Essa ansiedade, Fábio, ela pode ocorrer também muito com as crianças que estão em aulas online, ficam muito tempo diante do computador. Isso pode aumentar muito a ansiedade. Para aí, é importante, o que é recomendado é estabelecer uma rotina de estudos, né? Com horário para o estudo, horário para a tarefa de casa, num local tranquilo, iluminado, sem interferência de ruídos. De preferência que seja sempre o mesmo local, isso também é uma coisa que ajuda, mas favorecer que essa criança também tenha horário para a brincadeira. Isso é muito importante. A gente se preocupa muito com o estudo, mas o brincar é muito importante. Então, dentro dessa rotina, ter horário de brincadeira e pausas periódicas de descanso diante dessa aula online. Algumas crianças têm dificuldade atencional por conta do estímulo não mudar muito quando a aula é remota, né? Para essas, é muito importante que os pais possam observar quais são os momentos de maior cansaço e permitir que ela dê uma volta na casa, vai tomar uma água, vá ao banheiro. Às vezes a gente faz justamente o contrário. Ah, tá de novo indo ao banheiro? Não pode. Só que é justamente isso que vai fazer com que ela volte mais focada. Então, isso aumenta o nível atencional e é importante que a gente possa fazer essas pausas durante esse percurso. Bem, Kátia, a gente agradece aqui a entrevista, tirar essas dúvidas. É um momento bem difícil para as crianças, bem delicado, né? Mas a gente está caminhando aí, está chegando no final, se Deus quiser, né, Kátia? Se Deus quiser, é verdade. A gente já está tendo uma certa flexibilização, né? E eu acho que, assim, por mais difícil que seja, se a gente puder mostrar o outro lado, né, ter esse contato mais próximo, dosar a informação que a gente passa para a criança, a gente vai dando a informação, mas de uma forma dosada, de acordo com a idade, de acordo com a compreensão dela, no futuro ela vai lembrar de tudo isso que a gente está passando de uma forma mais tranquila e com muito aprendizado, que eu acho que tudo, por pior que seja, tem um lado que pode ser muito positivo e de bastante prazeroso para a família também. Com certeza. O Jornal da Rede Alesp falou agora com Kátia Benedetto Pacheco, que ela é psicóloga no Hospital das Clínicas e nos falou sobre a saúde emocional das crianças na pandemia. Kátia, muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Tchau, tchau.